No princípio, havia apenas um vasto e profundo silêncio. Um vazio denso e interminável cobria tudo, como um manto de escuridão impenetrável, sem forma e sem sentido. Era o caos primordial, onde o tempo não corria, pois não havia dia nem noite, não havia começo nem fim. Tudo o que existia era o nada, um vazio onde nem mesmo o eco de uma existência passada ousava vagar. Mas algo pairava sobre essa vastidão, uma presença silenciosa, uma força criadora que, embora invisível, irradiava poder e propósito. O Espírito de Deus, uma essência profunda e incomensurável, movia-se sobre a superfície das águas, como se observasse o vazio, como se o tocasse, e então houve uma intenção. Deus decidiu que o silêncio daria lugar a algo maior, e sua vontade se fez sentir na imensidão do nada. Haja luz, ele proclamou, e com essas palavras, uma energia até então desconhecida cortou o vazio. Em um instante, a escuridão se rasgou e a luz se fez. Não era o brilho de um sol, nem a luz de uma chama, mas algo puro e essencial. Era a primeira criação, a própria essência da claridade, que se espalhava pelo infinito como um rio dourado, tocando e transformando o que antes era apenas trevas. A luz trouxe ao mundo uma nova ordem, uma divisão entre o que era visível e o que não era, entre a claridade e a sombra. Deus observou sua obra e viu que era boa. Esse simples ato, o surgir da luz, menos era mais do que apenas um espetáculo. Representava a primeira organização do caos, o primeiro passo para a criação de algo grandioso e cheio de propósito. Deus chamou a luz dia, e a escuridão que permaneceu deu o nome de noite. E assim, a sucessão entre um e outro marcou o início de um ciclo. Com o passar do tempo, a claridade cedia espaço à sombra, e então retornava para dominar o horizonte, estabelecendo um ritmo constante. O primeiro dia havia passado. No coração do universo, uma nova harmonia começava a pulsar, mesmo que silenciosamente. Essa ordem recém-criada era apenas o começo, um fundamento sólido sobre o qual outras camadas de vida e beleza se assentariam. A presença divina permanecia, contemplando a mudança que havia iniciado, e parecia refletir, já antevendo as maravilhas que logo preencheriam aquele universo recém-nascido. O segundo dia amanheceu com um novo propósito. A luz e a escuridão já dançavam em ciclos, desenhando os primeiros traços de ordem. Mas o mundo ainda era um espaço profundo e indistinto. As águas cobriam tudo em um vasto oceano de possibilidades, um campo onde nada ainda se diferenciava. No entanto, a intenção de Deus pulsava, clara e poderosa, como um escultor que visualiza a obra-prima oculta dentro da pedra bruta. E então, Deus falou novamente. Havia uma decisão de organizar as águas, de separá-las para que novos espaços pudessem surgir. Haja um firmamento no meio das águas, e que ele divida as águas das águas. Com essa ordem, uma divisão grandiosa começou a se formar. O firmamento, um espaço amplo e profundo, surgiu, empurrando as águas para cima e para baixo, criando uma distância entre elas, um vasto espaço vazio que abria caminho para o céu. Assim, uma nova estrutura nascia no universo. Acima do firmamento, as águas pairavam, como um oceano suspenso, misterioso e inalcançável. Abaixo, as águas se acumulavam, cobrindo ainda a superfície, mas agora limitadas e organizadas. E o firmamento, esse espaço amplo e claro, tornou-se o céu, um imenso azul infinito, que se abria como um lar para a luz e para o ar que em breve acolheriam novas formas de vida. Deus contemplou o céu, essa expansão límpida e tranquila, e viu que era bom. Era mais um passo em direção à harmonia completa que ele desejava para o mundo. O firmamento trouxe profundidade e dimensão, uma nova perspectiva sobre o espaço recém-criado, onde o vazio agora era preenchido por ordem e propósito. A sucessão entre o dia e a noite prosseguia. Com o firmamento estabelecido,
o ciclo se tornava mais complexo, dando aos céus a função de emoldurar a passagem do tempo. Ao final desse segundo dia, a criação estava mais perto de se tornar um mundo vibrante e vivo. Deus, ainda contemplativo, aguardava o momento certo para prosseguir, enquanto o céu permanecia silencioso, como uma tela limpa que aguardava os próximos toques de sua criação. No terceiro dia, a visão de Deus se voltou para as águas que ainda cobriam a face da terra. O firmamento havia trazido uma ordem inicial, mas abaixo do céu o mundo permanecia submerso e imóvel, sem vida ou cor. Deus, então, deu uma nova ordem, e as águas obedeceram. Ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a parte seca. As águas começaram a recuar, movendo-se para regiões específicas, onde seriam contidas e disciplinadas. Os mares e os rios surgiram, suas bordas delimitadas, como se mãos invisíveis os guiassem. À medida que as águas se afastavam, a terra seca se revelava, uma paisagem crua de montanhas, vales e planícies que agora se erguiam pela primeira vez para tocar o céu. Deus olhou para essa terra que emergia e chamou-a de terra, e às águas reunidas deu o nome de mares. Mas a terra nua parecia incompleta. Havia agora estrutura, mas faltava-lhe vida, cor e o toque final de abundância que Deus desejava. Então ele ordenou: produza a terra vegetação, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. E assim foi. A paisagem começou a se transformar. A terra pulsava com um novo tipo de energia, e pequenas plantas brotavam, cobrindo o solo em um tapete verde, que se espalhava e se estendia até onde a vista podia alcançar. Ervas, gramíneas, flores de todas as cores e formas surgiram, preenchendo o cenário com vida e variedade. Árvores altas e retorcidas, outras pequenas e delicadas cresciam, suas folhas brilhando sob a luz. E cada planta, cada árvore produzia sua própria semente, garantindo que a vida se perpetuaria, criando um ciclo contínuo de crescimento e renovação. O aroma da vegetação recém-criada começou a preencher o ar, como um perfume doce e fresco que dançava com o vento. Deus observou essa criação florescendo, cobrindo a terra de cores e texturas, e viu que era bom. O mundo agora exibia uma nova beleza e uma promessa de sustento. Havia, finalmente, uma harmonia entre o céu, a terra e o mar, com a vegetação dando forma e preenchendo os espaços vazios. Ao término do terceiro dia, a terra não era mais uma superfície vazia e inexpressiva. Ela tinha se tornado um solo fértil, cheio de potencial para os seres que em breve a habitariam. As cores da vegetação dançavam ao pôr do sol, enquanto o ciclo do dia se fechava mais uma vez em uma transição suave para o próximo passo na criação. O quarto dia amanheceu com um novo propósito. A luz já existia, mas ela ainda não tinha um ponto de origem no firmamento. Sua presença era difusa, sem fontes específicas. Deus sabia que para completar a harmonia do universo e estabelecer uma ordem de tempo, a luz precisava de um propósito definido. Ele então decidiu criar luminares para governar o céu e marcar as estações, os dias e os anos. Com uma nova ordem, Deus chamou à existência duas grandes luzes. O Sol, a maior delas, foi posicionado para reger o dia, sua luz quente e dourada iluminando a terra e trazendo calor à vegetação e ao solo fértil. Era um brilho intenso, que enchia o céu e lançava raios que refletiam nas águas, formando um espetáculo de cintilância que dançava sobre o oceano e os rios. A presença do sol trouxe vida e ritmo, enchendo o mundo de uma energia vibrante capaz de sustentar toda a criação. À medida que o dia chegava ao fim, Deus posicionou a segunda grande luz, a lua, para reinar sobre a noite. Com sua presença suave e prateada, a lua não apenas iluminava o céu, mas também oferecia um senso de tranquilidade, um contraste delicado
ao brilho do sol. Ao redor dela, Deus espalhou as estrelas, incontáveis pontos de luz que piscavam à distância, como pequenas faíscas de esperança e beleza. Cada uma tinha sua própria posição no céu, formando padrões que os futuros habitantes usariam para se orientar e marcar o tempo. Assim, o firmamento tornou-se uma tapeçaria viva. O sol surgia no horizonte, banhando a terra de luz e calor durante o dia, enquanto a lua e as estrelas faziam sua vigília durante a noite. Esses ciclos não eram apenas físicos, mas simbólicos, representando a passagem do tempo e a promessa de continuidade na criação. Ao observar a ordem e a harmonia dos céus, Deus viu que tudo era bom. A dança entre o dia e a noite agora era marcada por esses luminares, estabelecendo um ritmo preciso que regeria toda a vida que em breve surgiria na Terra, a cada pôr do sol e a cada amanhecer. O ciclo da criação se tornava mais complexo e dinâmico, e o universo continuava a revelar sua majestade e propósito. Assim, o quarto dia encerrou-se com uma transição suave, enquanto as estrelas cintilavam sobre a terra adormecida, preparando o palco para o próximo ato da criação. No quinto dia, o silêncio da criação aguardava com expectativa. O céu, o mar e a terra estavam prontos, mas algo ainda faltava menos: o movimento e o som da vida. Deus, com sua visão clara e infinita, sabia que era o momento de preencher o céu e os mares com seres que se moveriam e trariam o sopro de vida para o mundo. Com uma nova palavra de ordem, ele proclamou: produzam as águas seres vivos em abundância, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. E assim, do fundo dos oceanos e dos rios, surgiu a vida aquática em toda a sua diversidade e esplendor. Peixes de todas as cores e tamanhos emergiram, deslizando nas águas com uma graça natural, nadando por entre as algas e corais que preenchiam o fundo do mar. Raias e golfinhos saltavam em sincronia, dançando em liberdade, enquanto criaturas misteriosas e profundas habitavam as sombras, preenchendo cada canto do oceano. Acima da superfície, Deus fez com que as aves povoassem o céu e, em questão de instantes, o ar encheu-se de batidas de asas e de cantos variados. Aves grandes e pequenas, algumas com plumagens brilhantes e outras com tons suaves, preenchiam o espaço entre o céu e a terra. Elas voavam em bandos, riscando o céu com suas cores vibrantes, enquanto outras pousavam em árvores e faziam seus ninhos, preparando-se para espalhar a vida adiante. Deus olhou para todas essas criaturas, os peixes nas águas e as aves nos céus, e as abençoou. Ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Com essa bênção, o ciclo da vida foi iniciado. E a promessa de multiplicação e continuidade estendeu-se sobre as águas e os céus. O mar e o céu agora estavam vivos, cheios de movimento, cor e som. A presença dessas criaturas trouxe uma nova dimensão de beleza ao mundo, que agora vibrava com a pulsação da vida em liberdade. Os peixes em sua dança incessante e as aves em sua revoada contínua davam ao mundo uma sensação de alegria e celebração da criação. Ao final do quinto dia, o firmamento e os mares estavam completos e cheios de vida, prontos para receber os olhares dos seres que em breve caminhariam sobre a terra. E assim, mais uma vez, Deus viu que era bom. A noite caiu suavemente sobre o mundo, enquanto as aves se aninhavam nas árvores e os peixes descansavam nas profundezas, aguardando o nascer de um novo dia e de uma nova etapa da criação. Com o amanhecer do sexto dia, o mundo estava quase completo. O céu, o mar e a terra estavam cheios de vida e beleza, mas havia ainda um vazio no coração da criação. Deus sabia que era o momento de preencher a terra com uma nova ordem de seres, aqueles que caminhariam sobre o solo e trariam ainda mais diversidade à obra criada. Então ele proclamou:
Produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, gado e também criaturas que rastejam e animais selvagens, cada um segundo a sua espécie. E assim, em cada canto da terra, diferentes tipos de criaturas começaram a surgir. Grandes mamíferos, como elefantes e bisões, apareceram nas planícies. Enquanto os cervos e antílopes corriam com agilidade pastando entre as árvores, leões e tigres em sua majestade caminhavam com graça. Enquanto outros animais mais pequenos, como coelhos e raposas, deslizavam entre os arbustos. Cada um tinha seu lugar, seu papel, sua função no grande equilíbrio da natureza. Insetos e criaturas rastejantes também surgiram, compondo o ciclo natural da vida na terra. Abelhas voavam de flor em flor, polinizando a vegetação, enquanto formigas e outros pequenos seres trabalhavam no solo, contribuindo para a fertilidade e renovação da terra. Cada espécie tinha seu propósito. Cada criatura completava a beleza e a funcionalidade do mundo. Deus olhou para todas essas criaturas e viu que era bom. Mas a criação ainda aguardava seu ato final, o ponto culminante do sexto dia. Deus então fez uma nova declaração, uma decisão que daria sentido e propósito a toda a criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. E assim, Deus formou o ser humano do pó da terra, modelando-o com cuidado e propósito. A primeira criatura humana, Adão, abriu os olhos, sentindo o toque da terra sob os pés e o calor do sol no rosto. Ele foi feito à imagem de Deus, dotado de consciência, raciocínio e uma ligação especial com a criação ao seu redor. Deus abençoou o homem e deu-lhe a responsabilidade de cuidar de todos os seres vivos e da terra, tornando-o guardião e zelador de toda a criação. Não demorou muito para que Deus percebesse que o homem não deveria estar sozinho. E assim, ele fez cair um sono profundo sobre Adão e, de uma de suas costelas, formou uma companheira, a quem chamou de Eva. Adão e Eva estavam destinados a viver em harmonia no mundo recém-criado, compartilhando a alegria da existência e a responsabilidade de cuidar de tudo ao seu redor. Deus os abençoou e disse-lhes: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Com isso, o ciclo de vida na terra se completava, e a humanidade recebia seu propósito: cuidar do mundo, viver em comunhão com a criação e com Deus. Ao final do sexto dia, o mundo estava completo. A criação havia atingido sua plenitude, com a terra, o mar, o céu e todas as criaturas vivendo em equilíbrio e beleza. Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. A noite caiu, e assim encerrou-se o sexto dia, enquanto o universo aguardava o descanso do Criador, que viria no dia seguinte. Ao sétimo dia, o universo estava em perfeita harmonia. Cada elemento da criação, do firmamento às águas, da vegetação aos animais, e finalmente, o ser humano existia com propósito e beleza. Deus, satisfeito com sua obra, contemplou o vasto mundo que ele havia trazido à existência. Era um espetáculo de vida, cor e movimento, tudo interligado em um ciclo de interdependência e equilíbrio. Nesse dia, Deus não falou nenhuma nova ordem. Ao invés disso, ele descansou, abençoando o sétimo dia e santificando. Esse descanso não era uma pausa de cansaço, mas um momento de contemplação e celebração, onde a plenitude e a bondade da criação poderiam ser admiradas em silêncio e paz. Ele fez do sétimo dia um símbolo de conclusão e completude, um lembrete eterno de que, assim como a criação foi completa, os ciclos de trabalho e repouso fazem parte da ordem natural. A humanidade, representada por Adão e Eva, observava e aprendia. Para eles, o descanso de Deus era um convite para honrar a criação
e entender o ritmo da vida que ele havia estabelecido. Esse dia seria lembrado e reverenciado pelas gerações futuras, uma tradição sagrada de gratidão e respeito à obra divina. Enquanto Deus descansava, o universo vibrava com uma serenidade sagrada. A luz do sol iluminava suavemente a terra. Os animais encontravam abrigo e repouso, e os rios corriam em paz, refletindo o céu acima. Era como se cada elemento da criação estivesse em sintonia, rendendo sua própria homenagem ao Criador. E assim, o sétimo dia se tornou um memorial de todo o trabalho dos dias anteriores, uma celebração da perfeição e bondade que Deus tinha concedido ao mundo. Ao final do sétimo dia, a criação estava completa, e o descanso de Deus marcava o início de um novo ciclo, onde o homem e a mulher, em harmonia com a natureza, viveriam em comunhão com o Criador. Eles foram deixados com a responsabilidade de cuidar do jardim e de toda a terra, vivendo em respeito e reverência à obra divina. Este é o relato do princípio dos tempos, um começo onde tudo existia em harmonia e onde o Criador e sua criação partilhavam uma unidade perfeita. Se gostou, curta e se inscreva, e comente aqui embaixo qual história e passagem gostaria de ouvir aqui.